Fala galera! Tudo bom com vocês? Então, ó, hoje eu vim trazer um tutorial dessa maquiagem aqui. Eu espero muito que vocês gostem. Tem várias dicasinhas bem legais durante o processo. Vocês podem arrasar com essa make em qualquer lugar. É isso, já vai clicando aí no gostei se você já gostou de como a maquiagem ficou. Dá um reforço positivo aqui pra coleguinha, porque demorei pra gravar esse tutorial. Se você quer saber como fazer essa maquiagem, continua assistindo. E dica, eu não preparei a pele com vocês nesse, mas fica aí para um próximo. Então, beijo, tchau! Quer dizer, continua assistindo. Então, vou fazer a maquiagem do olho, que vai ser em tons vinho com a sombra que ela é duochrome. Eu vou começar passando um corretivo na pálpebra. E aí, por que o corretivo? Corretivo mais claro, para poder a sombra que vier pigmentar mais. E eu prefiro o corretivo porque ele acaba fazendo esse cancelamento de cor que sua pálpebra tiver, né? Então, assim, pode ser uma base sombra, pode ser um primer. Então, ó, vou vir aqui. Eu usei uma paleta de corretivo que eu tenho da Kryolan, que é corretivo pastoso. Isso é um detalhe importante. É importante que o corretivo, ele seja em creme, tá vendo? Pra poder a sombra que vier por cima pigmentar, porque vai estar a base cremosa. Se você aplicar um corretivo líquido, principalmente corretivo líquido mate, ele vai secar e não vai fazer o efeito que a gente tá querendo que ele faça, tá? Então eu faço esse cancelamento dessa pálpebra inteira. A gente vai deixar de ficar aplicando sombra só aqui. Não, vamos usar esse espaço todo que a gente tem. Principalmente se a gente não tem muita pálpebra móvel para trabalhar. Feito isso, agora a gente vai começar a trabalhar o esfumado. Então, ó, é dessa paleta da Pausa para Feministas. Eu não sei se essa paleta ainda vende, mas é qualquer tom de sombra vinho, certo? Qualquer tom de sombra vinho que você tiver aí. E aí eu vou pegar nessa sombra com um pincel. Vamos com um pincel pequeno por enquanto, tá? Pra gente poder ir construindo essa camada. Eu vou usar esse daqui, 0,125 da Dye Makeup, mas pega aí qualquer um que seja assim, fofinho, tá? Precisa de esfumar, mas seja mais achatado, ele não seja tão fofão, pra poder dar pra ir depositando a sombra e ir trabalhando o esfumado dela aos poucos, certo? Então, ó, pego aqui a sombra e vamos trabalhando, ó. Eu começo aplicando aqui no canto externo e vou subir em direção à metade da minha sobrancelha. Vai dando batidinhas, tá? Não é hora ainda de esfumar essa sombra, porque você quer que ela pigmente primeiro, pra depois a gente trabalhar o esfumado. Então vai dando batidinhas e não tem pena, vai usando a sombra mesmo. Parece que não vai rolar, mas confia em mim que vai. É onde a sobrancelha, um pouquinho antes dela começar o arco, no meu caso, né? Aí eu venho até aqui. E aqui dentro, só nessa parte. Certo? Aí o que é que a gente vai fazer? Esteja sempre com uma toalhinha, um papel toalha, qualquer coisa pra você sempre tirar o excesso da sombra do pincel nessa toalhinha, pra você poder vir esfumando sem excesso de sombra. Só na borda eu vou vir fazendo um movimento de vai e vem. A gente começa a despigmentar essa sombra. Não se preocupa com essa parte aqui de baixo. Vai tirando o excesso e vai trabalhando tanto nas bordas externas como nas bordas internas aqui. E ó, vai subindo pra sobrancelha. Não tem medo de subir pra sobrancelha, tá, gente? É o que dá o efeito mais profissional da maquiagem mesmo. Eu tô fazendo mais arredondado. Se você quiser puxar, é só ao invés de você fazer esse movimento que eu tô fazendo meio que um C, você começa a puxar aqui pra fora. Com um pincel limpo, tá? Um pincel de esfumar limpo. Tá vendo que ele é mais achatado do que esse daqui? Eu pego nessa borda, eu venho
suavizando esse esfumado. O daqui de baixo eu puxo pra baixo mesmo, porque eu vou vir fazendo essa pálpebra inferior aqui. Pontinha eu seguro na ponta do pincel, tá? Movimento bem leve na mão, pra poder ir dando o acabamento. Não tem problema. Ai, Ana, mas a sombra tá vindo muito na sobrancelha. Não tem problema, porque quando você vier com uma sombra iluminadora, uma asa de borboleta, que é o caso do tutorial, e você aplicar aqui por cima, automaticamente vai fazer um esfumado. Automaticamente isso aqui já vai ficar mais claro, entende? Então não se preocupa, pode trazer pra debaixo da sobrancelha mesmo. O que importa é que o seu esfumado tem que ficar bonito. E aí eu volto com o primeiro pincel, volto na sombra de novo, pra pigmentar aqui essa parte interna, que é a parte que eu quero mais pigmentada, né? Eu faço um movimento. Mas aí eu não puxo ela mais pra cá, tá vendo? Eu continuo centralizando ela nesse C que eu criei inicialmente. Fico trabalhando a sombra aqui. Esfumada é isso, tá, gente? Vou trabalhar a sombra, tá? Ela ir desaparecendo uniformemente, sabe? E se você, por exemplo, eu não quero que ela fique tão aqui pra dentro, mas tudo bem se isso acontecer, né? Porque à medida que eu tô esfumando, ela tá vindo aqui pra dentro, porque depois eu posso vir com o próprio corretivo e clarear essa pálpebra um pouco. Se você tem dificuldade, né, pra estar se maquiando, quer ver a pálpebra inteira, mas se você ficar reto, se você olhar reto pro espelho, você não vai ver como essa parte aqui da pálpebra move. Então inclina o espelho para baixo e olha como se você estivesse olhando de cima para baixo, porque aí você tem a visão da sua pálpebra toda. Eu quero ela um pouco mais pigmentada aqui, daí eu venho com mais sombra e pigmento aqui, que é onde eu quero ela mais pigmentada. Aí eu vou vir agora com um pincel de esfumar bem pequenininho, esse aqui é da Rica, nem tem numeração. Eu vou fazer a misturinha dessa mesma sombra que eu tava usando com uma sombra marrom escuro, porque eu quero que ela tenha um pouco mais de dimensão. E aonde eu falei que eu queria mais pigmentação, eu venho, tá vendo? Eu vou dando batidinhas com mini arrastadinha. Volto com aquele pincel limpo de esfumar e venho aqui nessa borda, esfumando mais um pouco. Depois aqui a gente vem com um pó compacto, porque aí a gente tira essa marcação. Então vamos lá, pra sombra que me deu a inspiração de todo esse tutorial. É dessa paleta aqui da Sigma, a Paris. Foi uma edição limitada, mas hoje em dia o duochrome e essa ideia de sombra já tá muito na moda. Então você consegue achar em outras paletas mais baratinhas. Mas essa cor aqui, Notre Dame, tá vendo? A base dela é roxa, mas quando a luz bate é como se fossem reflexos dourados. Dá pra ver? E aí o que é que eu vou fazer? Se lembra que eu falei que dava pra pegar mais o corretivo pra limpar um pouco? Com o que sobrou aqui no pincel ainda, eu nem pego mais. Eu venho só fazendo essa limpeza aqui. Não faz a limpeza da pálpebra do lado externo que tem a sombra pro lado interno, senão você vai acontecer o mesmo erro que aconteceu comigo, que veio sombra pra cá e eu não quero. Então é do lado interno que já tá limpo para esse lado externo aqui. E limpa todo o excesso na toalhinha, porque aí despigmenta. E aqui fora, que eu não queria que ela viesse tanto, eu venho com o pincel sem nada, sem mais corretivo, nem nada. E só venho, tipo, apagando. Vou pegar um pincel de aplicação de sombra. Tá, eu vou pegar esse daqui, da Ruby Rose, no número E32, tá? Eu preciso de aplicar sombra. E eu vou vir naquela sombra que eu falei que eu queria aplicar aqui no olho. E eu vou vir dando batidinha, pressionando a sombra aqui. E ó, vindo até o encontro com a primeira sombra que a gente aplicou. Daí, o que que acontece? Muitas vezes a gente só aplica isso daqui, né? E aí que tá o diferencial. É você vir desde o começozinho, subindo mesmo, ó. Isso aqui vai dar a impressão de que seu olho é maior. E vem encontrar a sombra aqui em cima. Tá vendo que abre mais o olhar? Parece que seu olho ele é maior, ele ganha uma dimensão maior. Volta com um pincel pequenininho de esfumar. Esfuma essa parte interna aqui da sombra.
Ai, mas onde é que eu aplico a sombra iluminadora? No canto interno, então, se eu quiser. Você continua aplicando no mesmo lugar que você aplicaria, mas o seu olhar acaba ganhando um aumento. Dá muita diferença. Eu volto com a sombra vinha nesse mesmo pincel aqui pequenininho e esfumo aqui as duas. Então, ó, volto com a sombra cintilante de novo, venho dando batidinhas e venho fazendo esse encontro entre elas. Volto com a sombra vinho e faço esse encontro aqui. Ó, pra fazer esse esfumado aqui da parte interna mais bonito, que eu não tô gostando, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar uma sombra, tipo camurça, tá? Uma corzinha assim bem clara, fria. E nesse mesmo pincel eu tiro o excesso na mão e eu vou vir fazendo esse esfumado interno aqui. Só porque eu quero que essa transição fique mais bonita. Pega o pincel de esfumar limpo, aí, tá? E só faz esse esfumado aqui. E agora, Elana, o que é que a gente vai fazer? Basicamente, a base da nossa sombra tá feita. É isso aqui, certo? E aí a gente vai trazer os incrementos que vão dar o diferencial, que vão fazer com que a maquiagem dê sabe? Ela apareça mais. Então eu venho com o mesmo pincel de sombra. Nessa mesma paleta tem uma sombra iluminadora, dourada. E aí essa daqui, tá vendo? Então eu vou pegar ela e vou vir aqui no canto interno, ó. No ossinho, nessa parte interna e descendo para cá. Tá. A parte de baixo, como é que a gente vai fazer? Eu vou aplicar um lápis marrom, tá? Aqui embaixo. E aí eu vou vir com um pincel bem fininho e chato, tipo esse daqui. Esse aqui é da Dye Makeup, o 159, tá vendo? Um pincel bem fininho assim. E eu vou vir com a mesma cor, vinho, da primeira paleta, dando batidinhas, tá? Unindo, ó, une o esfumado de baixo com o esfumado de cima, tá? Essa união, ela é bastante importante, que dá uma continuidade na maquiagem. E ó, vou vir pressionando essa primeira sombra em cima do lápis marrom. Vai só dando batidinha, tá? Só pressiona. Depois a gente esfuma. Aí eu venho com o pincel de esfumar menorzinho, sem sombra, tá? Sem sombra nenhuma. E venho, ó, dando essa esfumada aqui, tanto embaixo quanto em cima. Por que em cima? Porque eu não falei que eu quero unir esse esfumado? Então eu quero que o C, ele fique assim. Tá vendo? O C, ele não termina aqui nos cílios superiores. Ele termina aqui embaixo, com os cílios inferiores, tá vendo? Tudo tem que ficar unido na maquiagem. Senão não tem o acabamento. Eu vou vir esfumando. Eu peguei um pouquinho de sombra e vou vir esfumando aqui. E o esfumado aqui nessa parte vai da forma que você gosta, mas quanto mais pra baixo, quanto mais você preenche de sombra aqui, mais dá a impressão de que seu olho é maior. Vai por mim. Quanto mais pra baixo, melhor. E eu vou vir com aquele pincel, primeiro pincel de aplicar a sombra, com a mesma sombra que eu apliquei nessa parte aqui, e eu venho aplicando só nessa região. Aí nessa parte branquinha que sobrou, tá vendo essa parte aqui branquinha que sobrou? Eu vou limpar esse mesmo pincel e vou vir com a sombra iluminadora do cantinho interno. Eu apliquei. Pra aplicar aqui, ó. Só aquele primeiro pincel do corretivo, só pra dar uma limpada aqui. Ai, gente, olha como tá ficando linda a maquiagem. Mas o detalhe final está pra vir agora. Tá louca. Eu comprei essa asa de borboleta, que é um pigmento glitterinado fininho. Eu comprei essa daqui, da Face Beautiful.
E aí tá vendo que o reflexo dela é arroxeado? Assim, né? Já era pra ter aberto, no caso. Ai, Ana Maria, perrengues. 2000 anos depois. Ai, consegui abrir. Pronto, vamos lá. Tá, então esse aqui tem um reflexo lilás. E aí eu vou aplicar ele embaixo da sobrancelha. Sabe aquele efeito? Não sei se vocês seguem algum maquiador profissional, enfim, quando tira aquela foto, saia embaixo da sobrancelha super iluminado? Essa é a grande dica. Acabou que minha câmera cortou e aí eu já voltei com esse olho pronto e já voltei com as sobrancelhas preenchidas. Mas vamos passar o que eu queria falar, que era a da aplicação da asa de borboleta. Eu vou começar com aquela mesma sombra, a que eu apliquei no canto interno, a douradinha, tirar bastante o excesso dela. E vou vir com ela embaixo da minha sobrancelha aqui, nessa área, que é a área que eu quero iluminar. Ok. Daí eu vou vir com esse primer para os olhos. Essa é a hora que eu gosto de usar o primer para os olhos. Daí eu vou vir com um pincel mais achatadinho, tá? Para aplicar. Esse daqui é da Marco Pony. Não tem numeração, mas qualquer um serve. Vou aplicar esse primer, que é tipo um cremezinho branco, no dorso da minha mão. Uma pequena quantidade, tá? Só para poder passar aqui embaixo da sobrancelha. Vou melar o pincel e vou dar batidinhas embaixo da sobrancelha, onde eu quero que ocorra esse iluminado. Então seria no meu arco todo. Daí venho com o pigmento da asa de borboleta no mesmo pincel e venho dando batidinhas aqui, ó. E esfrego. É bem sutil o efeito, mas é um efeito sutil que faz a diferença. Tcharam! Na foto, no flash, isso aqui acaba capturando mais a iluminação, então faz bem diferença nesses momentos. Eu vou aplicar o rímel, os cílios postiços e venho pra gente ver como fica a maquiagem final, beleza? Então, segura aí! Voltei! Então, gente, é isso, ó, o resultado final da maquiagem. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Se você gostou, clica no gostei, tá? Ajuda muito aí pra mim. E é bom que eu tenha um feedback de vocês. Qualquer dúvida, qualquer indicação, qualquer dica, deixa aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de responder vocês. Se tu gostou dessa maquiagem, das dicas que eu fui dando, compartilha, joga aí pros teus amigos e arrasem com esse tutorial. É isso, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Então, até a próxima. Beijo, tchau!